Graça e paz. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. De qual ministério você quer fazer parte? Em qual ministério você se encaixa? Em qual ministério você percebe que tem mais afinidade? Ou com qual ministério tem mais afinidade? Não me responda. Final do vídeo, eu quero a sua resposta. E eu quero começar chamando a atenção para o texto de Isaías 53. Isaías 53 fala do sacrifício do Messias. É lá que está escrito que ao Pai agradou moê-lo, que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que ele foi ferido para que nós fôssemos livres e salvos. E o texto de Isaías 53, que fala do sacrifício do Messias, termina dizendo que ele intercedeu pelos transgressores. Ele morreu pelos pecadores e ele intercedeu pelos transgressores. Um ministério de intercessão foi exercido pelo Messias enquanto Cristo, enquanto Filho de Deus levado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para morrer pelo homem e também para interceder pelo homem. Romanos 8:34 fala que depois que ele ascendeu aos céus, assentou-se à destra do Pai, ele também intercede por nós. Quem nos condenará se ele intercede por nós? Ainda exerce o ministério de intercessão. Depois de glorificado, depois de revestido de poder, ele prossegue com o ministério de intercessão. Ele intercede por nós, assentado à destra do Pai. Mas tem outro companheiro dele nessa intercessão no mundo espiritual, é o Espírito Santo. A palavra de Deus em Romanos 8, 26 e 27, nos ensina que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso está no versículo 26 e no versículo 27 está escrito que ele faz isso pela vontade do Pai. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos assistindo nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. E ele intercede sobremaneira, ele intercede de uma forma intensa, com gemidos inexprimíveis junto ao Pai, porque a vontade do Pai é que ele faça isso, porque ele conhece o nosso coração e ele leva ao Pai aquilo que é necessário para interceder a nosso favor. Então vamos lá, no mundo espiritual tem um ministério de intercessão, exercido por Jesus desde a cruz e continua depois da ressurreição, depois da ascensão, assentou-se à destra de Deus e lá naquele lugar de honra, de majestade, de poder, onde ele tem o governo do universo, por causa do sacrifício, o Pai o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ele se tornou a maior autoridade do universo, foi assentado acima de todo poder que se possa nomear, e nesse lugar ele intercede. Nesse lugar ele intercede, está escrito isso na palavra. Ele intercede por nós. E além disso, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que prescruta o coração do homem, leva ao Pai a intercessão, porque somos fracos e precisamos dessa intercessão. Então há um poder no mundo espiritual de intercessão. O Pai tem o desejo que o Espírito interceda, o Pai escuta a intercessão do Espírito, o Pai ouve a intercessão do Filho, Filho e Espírito intercedem, e Pai, Filho e Espírito Santo estão no controle desse ministério de intercessão no mundo espiritual. Então esse ministério é maravilhoso e poderoso. Mas tem outro ministério no mundo espiritual, é o ministério de acusação. E quem exerce o ministério de acusação? Quem é o líder do ministério de acusação? É Satanás. Satanás é um anjo caído. Foi formado por louvor da glória de Deus, foi expulso do céu,
Veio para a terra, ai da terra e do mar, porque veio com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 12:10 que ele nos acusa dia e noite diante do Pai. Ele é o acusador. Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, ele não tem o menor interesse que haja uma transformação na vida do homem. Ele não tem interesse que o homem seja transformado, mudado, se arrependa. Ele não tem interesse que haja um conserto na vida do homem. Ele tem interesse que o homem vá para um lago de fogo de enxofre junto com ele. Então o ministério dele é de acusação para fazer uma condenação. Em contrapartida, o ministério de Jesus, auxiliado pelo Espírito Santo e conforme a vontade do Pai, é que ninguém pereça, é que o homem se salve, é que o homem se arrependa dos seus pecados, se converta. A palavra de Deus diz que o Pai não quer que nenhum pereça. A palavra de Deus diz que o Pai ama o homem. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho ao mundo para salvar o homem. O Pai quer que haja uma intercessão, para que essa intercessão mova o mundo espiritual e venha uma conversão, venha uma transformação na vida do homem. Satanás, o acusador, tem um projeto de destruir o homem, matar, roubar e destruir. E o papel dele é de acusador. Ele não tem interesse que o homem caia em si e se arrependa, mas ele tem um dedo em riste apontado. O interesse dele é julgar o homem, é destruir o homem. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes julgado e medido, vos medirão também a vós. Quero lembrar você um texto da palavra de Deus, uma história. Uma mulher pega em flagrante adultério. Os fariseus a levam até Jesus. Eles estão com pedras na mão para apedrejar aquela mulher. Pela lei, ela poderia ser apedrejada. Só que pela lei, tinha que ser apedrejado homem e mulher. Flagrante adultério tem que ter dois, homem e mulher. Não tem flagrante se não houver o ato sexual em ação. Então, cadê o homem? Não levaram, levaram só a mulher. A dureza do coração deles era assim. Sempre discriminaram as mulheres, sempre tiveram elas em menor conta. Mas levam aquela mulher para ser apedrejada e eles experimentam Jesus. Experimentar é ver se Jesus cai numa pegadinha, não é? E eles querem apedrejar aquela mulher, porque a lei determina o apedrejamento. Mas Jesus dá uma resposta para eles. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. O julgamento vai ser de vocês. Vocês vão julgar essa mulher. E julgando essa mulher, vocês vão condená-la. Vocês estão acusando essa mulher de adultério. Ok? Então o julgamento pode ser feito por vocês. Vocês são os acusadores dela. Então agora condenem ela e executem a sentença de condenação apedrejando ela. Mas só pode atirar pedras quem não tiver pecado. E a palavra mostra que nenhum deles pôde atirar pedra. Nenhum pôde atirar pedras. Porque todos eles tinham pecados. Todos. Podia até não ser pecado de adultério, mas um pecado de mentira, de blasfêmia, de murmuração, de furto, de desonra aos pais e tantos outros pecados. Pecados que são escondidos, que ninguém vê. Cobiça, quem vê a cobiça? Quem olha para alguém e vê a cobiça? Não vê, mas está lá nos 10 mandamentos, não cobiçarás, está lá. E aí aqueles homens sendo confrontados por Jesus, eles se dispersam. Por quê? Porque todos eles tinham pecados.
Todos eles, cada um deles, se fosse fazer uma autoanálise, teria um pecado. E aí Jesus vira para aquela mulher e fala: onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Ninguém te condenou? Porque vieram com acusação, agora vem o julgamento. A acusação é o começo, depois o julgamento que é a condenação. Ninguém te condenou? Não. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas veja bem, onde estão os teus acusadores? Em que ministério estavam conectados aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher? Com que ministério espiritual eles estavam conectados? Com o ministério de Jesus, que fala: eu te absolvo, eu te perdoo, você está livre da sua condenação? Ou com o ministério de Satanás, que quer matar, roubar e destruir? Aonde eles estavam conectados espiritualmente? O texto que eu li para você é de Mateus capítulo 6, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medis, vos medirão a vós. Aquele que julga o próximo está conectado em qual ministério? Porque primeiro vem a acusação, depois vem o julgamento. O julgamento é o ato contínuo. Ninguém julga sem acusar. O julgamento é o segundo passo, o primeiro passo é a acusação. Então no mundo espiritual tem dois ministérios. Ministério de acusação e ministério de intercessão. Ministério de acusação exercido por Satanás e seus demônios. Ministério de intercessão exercido por Jesus, que assentado à destra de Deus intercede, auxiliado pelo Espírito Santo, que sabe que somos fracos e intercede por nós. E sob o comando do Pai, o ministério de intercessão a nosso favor, luta para que tenhamos o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, um convencimento pessoal. Eu preciso me convencer do meu pecado. Não há ninguém que possa apontar o dedo e nem julgar e nem acusar que vá fazer diferença na minha vida eterna. A única coisa que fará diferença na minha vida eterna é o meu convencimento. É a minha decisão de não pecar. E a intercessão do Espírito Santo na nossa fraqueza é para isso. Ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e intercede por nós a nossa fraqueza. E o Filho, por sua vez, veio, morreu na cruz e intercedeu pelos transgressores, como está escrito em Isaías 53, no versículo final. Intercedeu pelos transgressores. Ele não só morreu pelos transgressores, mas ele intercedeu pelos transgressores. Então não é nenhuma acusação de ninguém e nenhum julgamento de ninguém que vai resultar em salvação do homem. Mas é no convencimento pessoal do pecado, da justiça e do juízo, é na decisão de não pecar mais, é na escolha de receber Jesus, receber a limpeza, receber a salvação. E se nós não podemos salvar ninguém, só Jesus pode, também não podemos acusar ninguém. Se nós não podemos resgatar ninguém da morte, do inferno, não podemos condenar ninguém. Não há como aceitar condenação de ninguém, acusação de ninguém. Quando eu comecei esse vídeo, eu fiz uma pergunta. Com qual ministério você se identifica? Em qual ministério você quer fazer parte? Eu estou falando de ministério espiritual. Eu não estou falando do ministério da igreja local, daquilo que é levantado para a edificação da igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço da igreja. Não. Eu estou falando de ministérios espirituais, só tem dois ministérios no mundo espiritual. É o ministério de intercessão e é o ministério de acusação. O ministério de acusação exercido por Satanás, que vem para matar, roubar e destruir, nos acusa, nos julga, aponta o dedo, quer apedrejar. O ministério de intercessão, exercido pelo Filho de Deus,
que na cruz começou a interceder e hoje à destra do Pai intercede ainda. E auxiliado pelo Espírito Santo que intercede por nós na nossa fraqueza, porque essa é a vontade do Pai, pode nos levar ao convencimento do pecado e nos dar salvação. De qual ministério você quer fazer parte? Em qual ministério você se encaixa? De acusação, de julgamento, de apontar o dedo ou ministério de intercessão? Se você está fazendo parte do ministério de acusação, de julgamento, de apontar o dedo, eu lamento, você está em péssima companhia. Entretanto, se você está fazendo parte do ministério da intercessão, que olha para as pessoas com misericórdia, coração na miséria deles, tem compaixão por aquele que está caído, tem a dor no coração de ver um pecador ir para o inferno e não se arrepender. Se é esse o ministério que você exerce, você está em excelente companhia, porque junto com você estão intercedendo o Espírito Santo e o Filho, e essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Então eu finalizo com a mesma pergunta. Com qual ministério você se identifica? Do qual você quer fazer parte? Não responda para mim, responda para você mesmo. Deus abençoe.